Com a proximidade de grandes eventos e a movimentação constante em bares e casas noturnas, cresce também a preocupação com a segurança e o respeito nesses espaços. Para ajudar a promover ambientes mais seguros e acolhedores, foi lançado o programa Diversão com Respeito, uma iniciativa do Grupo Heineken, da Simpla e da plataforma Livre de Assédio. A proposta é capacitar profissionais do setor de eventos e atendimento com um treinamento prático e acessível para a prevenção ao assédio. Para falar sobre essa iniciativa e os desafios da construção de ambientes mais seguros, conversamos agora com Ana Adobati, ela que é fundadora da Livre de Assédio. Ana Adobati é jornalista, administradora e mestre em marketing digital pela IE Business School na Espanha. Ela atua há mais de 7 anos na prevenção ao assédio em empresas e espaços públicos. Também foi CEO do Social Good Brasil, liderando iniciativas de impacto social com base em dados. Sua atuação já impactou mais de 1 milhão de pessoas no Brasil e atualmente é vice-presidente da Seccional São Paulo da Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos. Ana, muito obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Cultura. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, Marcelo. Boa tarde para sua audiência. Prazer falar com vocês. O prazer é nosso. Ana, como surgiu a ideia da plataforma Livre de Assédio e qual é o principal propósito da organização? Então, Marcelo, surgiu lá em 2017, na verdade foi por um site criativo. Eu estava viajando sozinha no Uruguai, esperando uma amiga num bar. Quando eu passei por uma situação de assédio, eu já ia embora, avisá-la que, tipo, olha, tem um cara aqui bêbado, enchendo o saco, vou embora. Quando o garçom se aproximou de mim e falou, não, que tem que ir embora é ele, você fica. E aquilo me chamou a atenção, porque eu já morei em 5 capitais brasileiras, morei aí, inclusive, no sul do país, e nunca tinha tido esse tipo de proteção e intervenção. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a pesquisar os dados sobre a situação do assédio, não só no Brasil como no mundo, e eu mostrei que essa estatística do incômodo da mulher circular pelas cidades, viajar sozinha, sair para trabalhar, pegar um ônibus e ser importunada sexualmente, era algo que tornava aí um lugar comum para a mulher que aí transita nas cidades. Por outro lado, eu quis ver quais eram as oportunidades que a gente tinha de endereçar esse problema. Eu tenho a dor ali da usuária, mas como é que a gente conseguia trazer também a iniciativa privada, num lugar de ganha, ganha, ganha. E aí, quando eu fui olhar os dados sobre a indústria da hospitalidade, evento, bar, me chamou muita atenção que a gente na América Latina tem 1/3 do PIB dependendo dessa indústria. Por outro lado, quando a gente olha o lugar dessa mulher como consumidora, a gente tem aí a brasileira como o segundo maior grupo que viaja sozinho no mundo, só perdendo para a japonesa, uma renda aumentando em 300% desde os anos 80, mas recentemente, aí, inclusive, o IBGE mostrou que mais de 50% dos lares brasileiros são capitaneados economicamente por uma mulher, ou seja, uma mulher consumidora que tem, segundo uma pesquisa do Airbnb, como principal fator decisório de onde vai trabalhar, onde vai consumir, onde vai viajar, a questão da segurança dela. E aí, olhando para esse lado, também a gente olha para o lugar de que a indústria da hospitalidade, de bar e de eventos gera muito emprego, principalmente na situação da América Latina. Então, quando você colocava tudo isso junto, eu pensei, tem aqui uma grande oportunidade de gerar soluções acessíveis para negócios de qualquer porte, porque isso não pode ser acessível somente a um grande festival ou uma grande rede de bares e restaurantes, para que a gente consiga, ter espaços seguros para a mulher trabalhar, consumir, circular e também mudar a cultura. Porque na hora que você coloca todo mundo ali, compartilhando conhecimento sobre como prevenir, como intervir e acolher, você também está criando uma forma nova de lidar com essa situação que, infelizmente, invade o dia a dia da mulher brasileira. Ana, então foi daí que surgiu a ideia. Desculpe, você está em vídeo também, nós estamos transmitindo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Eu peço uma gentileza que você movimente a sua câmera um pouquinho para baixo, por gentileza, para diminuir um pouquinho o teto na imagem e poder também possibilitar os nossos créditos embaixo sem atrapalhar a sua imagem. É possível? Claro, agradeço. Está melhor agora? Mais um pouquinho. Baixa mais um pouquinho. E Isso. agora? Perfeito.
Não mudou ainda. Vamos lá. Ainda assim agora? Ainda não. Vamos para cá, então. E agora? Na verdade, tem que tirar o teto, baixar um pouquinho a câmera. Peraí, então, já sei o que eu vou fazer. Vou tirar o meu apoio, gente, porque vocês não estão me vendo, mas eu sou uma mulher bem pequenininha. Aí, acho que está melhor então um pouquinho, eu coloco vamos ver. suporte, entendeu? Que tal agora? Agora melhorou bem. Pronto, Obrigado, então, Ana. obrigada. Vamos lá, Obrigada então. a Agora você. melhorou bem. Ana, quais são os principais tipos de assédio enfrentados em ambientes como bares, eventos e restaurantes? O principal é o sexual, não é? Mas quais são os outros? Essa tua pergunta é bem interessante, tá, Marcelo? Eu trago dados que pouca gente conhece. A gente fala muito do assédio sexual, da importunação sexual, claro. As novas leis trazem aí uma proteção direcionada para a mulher, mas recentemente, conversando inclusive com o Ministério Público de São Paulo, a promotora responsável, a Mariana, que é responsável pela questão de prevenção a crimes como racismo e discriminação, quando ela foi olhar os dados de casos de situação de importunação sexual e assédio que aconteceram nesses ambientes de entretenimento, ela mostrava que não raro vinham também injúria racial, LGBTfobia, porque geralmente quem está nesse ambiente, nesse lugar equivocado, que porque eu estou pagando eu posso tudo, porque eu me ancoro na bebida e por isso me dá uma liberdade para fazer o que eu quiser. Também não raro, quando você tinha intervenção de um segurança, de um garçom, de uma amiga, de alguém que estava ali, também imprimia esses outros tipos de violência. Então, por isso que é bem importante a gente sim falar, celebrar que a gente tem o protocolo nacional, que fala de violência de gênero, que fala de importunação sexual, mas a gente olhar para esses outros tipos de discriminação que ferem a dignidade das pessoas que trabalham, consomem da mesma forma. O que o programa Diversão com Respeito propõe na prática para ajudar a combater esses casos? Isso aqui é uma parceria, tá, gente? E a gente fica muito feliz de estar aqui com 3 organizações que têm valores em comum, que é principalmente gerar acesso, ser democrático esse conhecimento. Mas Heineken, Simpla e Livre de Assédio, já vem em conversas há 1 ano, de como a gente construir aí um curso que olhasse para o que a gente já tem de lei no Brasil, porque a gente já tem muita lei, porque a gente precisa fazer essa lei virar realidade e virar cultura, né? Porque a gente está falando aqui de transformação de cultura, de comportamento acima de qualquer coisa. E trazer tudo isso para uma linguagem acessível para quem trabalha em bar e evento, então seja garçom, bartender, o segurança, quem está na revista, a produtora, o mochileiro que está ali servindo o chopp, soubesse como identificar situações de importunação sexual, violência de gênero, racismo, LGBTfobia, xenofobia, por que não, assédio moral e conseguisse ali agir de forma segura, acolhendo essas vítimas e encaminhando assim como as leis exigem. Então, agora a gente tem na Simpla 55 mil eventos por dia acontecendo, né? A maior etiqueteira do Brasil. A Heineken como um dos principais patrocinadores de eventos, né? Não só de bares de entretenimento, mas também esportivos. Veja a potência que é a gente conseguir levar esse conhecimento. É gratuito, então não é só o evento que está ali cadastrado na Simpla. Qualquer pessoa que trabalhe nessa área, que queira ter acesso a esse conhecimento, pode logar no curso na Simpla e gratuitamente ter o certificado que tem a validade de 1 ano, assim como regem as leis, né, dos protocolos de prevenção à violência de gênero e que aí atuam nesse segmento. Ou seja, então, este treinamento é aberto a qualquer pessoa e não apenas a profissionais da linha de frente de atendimento nesses espaços, não? Está acessível a qualquer pessoa, porém é direcionado para esse público. Por quê? Porque a gente traz exatamente uma linguagem do que acontece no dia a dia desse trabalhador. A gente usa a abordagem do design thinking, né? Pensando na jornada daquele trabalhador, que situações acontecem no dia a dia dele e como é que ele deve agir. Mas qualquer pessoa que tem interesse pode logar e ter acesso a esse treinamento e ganhar o certificado. Eu lembro a você que nós estamos conversando com Ana Dobatti, ela que é fundadora da plataforma Livre de Assédio, e nós estamos falando aqui sobre o programa Diversão com Respeito, uma iniciativa por mais segurança e acolhimento em ambientes de grandes eventos. Ana, como a plataforma foi estruturada para garantir que o conteúdo seja acessível e realmente eficaz na formação dos participantes?
Exatamente. Eu até conversa com a sua pergunta anterior, Marcela. A gente olhou e mapeou aqui, a gente atua desde 2017. Então, a gente atua com eventos de até 80 mil pessoas por dia, com operação 24/7. E aí isso dá um repertório da gente entender o que é que acontece no dia a dia, quais são os desafios desse trabalhador, dessa trabalhadora. O que é que ele consegue ali conviver e muitas vezes deixa ele num lugar de insegurança, de como agir de forma segura, né? E quando a gente fala de forma segura, a gente olhar quais são as obrigações dele enquanto cidadão, enquanto trabalhador daquele estabelecimento, daquele evento, mas também para a sua segurança de como você age sem se implicar em risco. Então, nesse lugar, a gente mapeou realmente as situações que acontecem, qual é o repertório que é comum a esses trabalhadores, para que isso descesse tudo para esse treinamento e que fizesse muito sentido, porque a gente aí está falando de andragogia. Andragogia é a aprendizagem do adulto. E o adulto, ele aprende naquilo que faz sentido no dia a dia, que tem uma aplicabilidade eficiente, eficaz, né, imediata. Então, a gente tem muita segurança e confiança de que quem fizer esse treinamento saia aí entendendo que aquelas situações que provavelmente ele já viveu ou vai vir a viver em breve, ele saiba como interessar de forma muito eficiente e segura. E na prática, o que é que um profissional deve fazer? Quais são os protocolos recomendados para situações em que o assédio acontece? Olha lá, o que é que a lei exige? Que primeira coisa a gente tem que pensar no primeiro cenário, que é quando essa mulher pede ajuda, né? Então, se você está trabalhando ali, e aí eu vou falar de uma forma geral, obviamente, a mulher pede ajuda, a primeira coisa é a escuta ativa, sem julgamento, sem relativização, é o acolhimento imediato. E o acolhimento imediato se prevê o quê? Além desse respeito ao testemunho da vítima, é você encaminhá-la para um lugar onde ela tenha privacidade, não necessariamente seja confinado, tá, gente? Mas um lugar onde ela tenha privacidade, longe do suposto agressor, e que ali ela tenha acesso às informações de seus direitos. Então, hoje eu sempre digo, a gente tem ali na rede municipal, estadual, muito equipamento que está à disposição da mulher. E agora os estabelecimentos, por lei, eles são obrigados a terem essas informações, empoderarem seus colaboradores dessas informações, porque diante de um acolhimento, é papel deles informar o que está ali acessível a essa mulher e garantir que ela tenha autonomia de decisão e decidindo o que ela quer fazer, ir para uma delegacia, para um hospital, para a Casa da Mulher Brasileira, para um centro de referência, ela consiga sair do estabelecimento com segurança. E aí, claro, é um papel dos estabelecimentos garantir que ela saia em segurança, com privacidade, sem estar exposta, até que ela alcance esse veículo e possa aí seguir o que for da sua determinação, respeitando sua autonomia e sua privacidade. Isso para falar de uma forma geral. Agora, claro, a gente tem aquelas situações que a gente chama de ato incondicionado. Você viu uma mulher sofrendo abuso, apanhando, enfim, da mesma forma testemunhou um racismo, gente, aquilo ali já é para chamar a polícia. E aí depois a polícia chegando, tirando aquela mulher do risco, tirando as pessoas em volta em risco. Eu sempre falo que uma mulher que está sofrendo um abuso, apanhando, ela também está colocando, ela não é o agressor, colocando as pessoas ao redor em risco. Então, ali garantir a segurança de todos, em primeiro lugar, chamando segurança, a guarda municipal, a segurança preparada, a polícia, é extremamente importante. E depois o respeito à decisão daquela mulher, do que ela quer fazer ali, a sua autonomia de decisão, do que ela faz ali, estando já segura, se ela quer ir para uma delegacia, novamente, ou um equipamento de referência para a mulher. Isso são passo a passo básicos, é o que está previsto em lei, Marcelo. Sem dúvida. Agora, para as mulheres, qual é a orientação? Se ela ainda está na presença do agressor e ela está impossibilitada de verbalizar a situação que está sendo vivenciada naquele momento, quais são os sinais que ela pode dar ou fazer ali no momento para os funcionários do estabelecimento perceberem que há uma situação de risco ou em potencial? Olha só, São Paulo adotou o símbolo internacional que é do punho fechado. Isso, inclusive, passou na novela recentemente. Então, eu sempre digo para o pessoal, ó, viu esse símbolo aqui? Chama a polícia, chama a segurança. Ali é o comando imediato. A gente tem outras capitais no Brasil que adotaram o X vermelho, muito alinhado com uma iniciativa que teve na França. Mas o que a gente tem visto, que tem pegado com mais facilidade, é justamente essa mãozinha e esse punho, Marcelo. Agora, e isso também não é suficiente, né? Porque agora, à medida que a gente vê que as pessoas estão cada vez mais entendendo o que é esse sinal, é importante que os estabelecimentos também tenham outros mecanismos de pedido de ajuda. Então, muitas vezes é quando a mulher vai no banheiro que ela consegue encontrar ali uma forma de pedir ajuda para um segurança via WhatsApp, para quem está ali na equipe do bar. Eu sei que alguns bares também adotaram códigos como um DRIC X, Y,
O que é importante também, desde que também, assim, depois que todo mundo sabe qual é o código, também tem um lugar de colocar a mulher em risco. Mas são mecanismos que vão sendo colocados nesse repertório, e principalmente a mãozinha, tem sido muito visto aqui em São Paulo e adotado em situações onde a mulher está se sentindo coagida, com medo e precisando aí do acionamento imediato do aparato de segurança. Nós estamos conversando com Ana Adobati, ela que é fundadora da plataforma Livre de Assédio, né? E estamos falando sobre o programa Diversão com Respeito, uma iniciativa por mais segurança e acolhimento em ambientes de grandes eventos. Ana, que impacto vocês esperam alcançar com esse treinamento nos próximos meses? Olha só, se eu estou falando de 55 mil eventos por dia, e aí é bem importante trazer aqui a Heineken, tomando a liberdade de falar sobre as políticas da Heineken. A Heineken tem políticas de direitos humanos, então significa que aqueles eventos patrocinados pela Heineken têm uma série de regras que precisam ser seguidas, como combate ao racismo, não ao trabalho escravo, trabalho infantil, venda de bebidas para menor, e o assédio entra na igual seriedade e cobrança desses parceiros. Então, quando a gente imagina aí que a gente tem esse programa lançado hoje, semana, segunda, né? Na verdade, foi antes de ontem, né? A gente já está na quarta-feira. Antes de ontem. E aí a gente fazendo essa massiva divulgação e todo esse lugar de potência de uma marca que cobre o país inteiro e 55 mil eventos, vamos lá imaginar que daqui a pouquinho a gente vai ter um público aí beirando as centenas de milhares de pessoas treinadas e formadas. E principalmente porque o direcionador é isso, que para ter aí a marca associada ao seu evento, a empresa vai ter que estar aí treinando seus colaboradores. Então é por isso uma parceria muito campeã, no sentido de escalar, apoiar uma política pública que está sendo implementada no país, com vistas a mudar uma cultura que é tão perniciosa para as mulheres. De que forma, Ana, a sociedade civil também pode contribuir para a criação de ambientes mais seguros e respeitosos? Sociedade civil como um todo, e aí a gente tem que colocar também iniciativa privada. Primeiro a gente entender que é lei federal, inclusive, São Paulo tem sua lei municipal estadual, Rio de Janeiro tem a sua lei estadual, que inclusive vai além da importunação sexual, fala de violência de gênero como um todo, espaços de convivência. Mas quando a gente fala de uma lei federal que fala que espaços onde há venda de bebida alcoólica precisam ter pessoas preparadas e treinadas para fazer esse acolhimento, acredito que a primeira coisa é a gente cobrar que isso esteja acontecendo. Então, alguns estados têm um PROCON fiscalizando, no Rio de Janeiro é a Secretaria da Mulher junto com o Ministério Público. Então, a gente entender como é que essa lei aí está vigorando, seja porque está sendo fiscalizada ou não, seja porque está sendo implementada em campanhas de mobilização. Qual é o esforço que a gente está tendo aí dos governos executivos? Porque, inclusive, pelo protocolo federal, ele exige que município e estado ofereçam ferramentas educacionais gratuitas para esse público envolvido aí, de eventos e bares e locais onde vende bebida alcoólica. É a gente fiscalizar a gente também. Então, está sinalizado, os cartazes estão visíveis, os canais de pedido de ajuda e de denúncia estão visíveis. E, claro, a gente tem aí um tecido de terceiro setor e de organizações que, desde a pandemia, inclusive, ganhou muita força nesse local da proteção e prevenção à violência contra a mulher. Estar unido para propagar as boas práticas. A gente tem aqui em São Paulo e também já chegou no Rio de Janeiro, Maranhão também é signatário, o Pacto Aqui Ninguém Se Cala, que está unindo sociedade civil, iniciativa privada, produtores de eventos, donos de bares, no Pacto Aqui Ninguém Se Cala, com um compromisso de estar fomentando sempre a lei, treinamento. Então, é isso, é criar esse tecido que deixa essa política pública sempre viva, que seja resiliente para cobrar sempre melhorias e fiscalizador. Ana, para a gente encerrar, então, onde é que as pessoas interessadas podem acessar o curso e obter a certificação? Simpla.com.br. Procura lá o curso da Heineken e Livre de Assédio. Vamos repetir esse endereço, então, Ana? É Simpla com Y, com M? www.simplasy.com.br. Com M, Simpla. Simpla, vou soletrar de novo. www.sympla.com.br. Ok. Ana, muito obrigado pela sua presença, a gentileza da sua entrevista aqui no Jornal da Cultura de hoje. Até uma próxima oportunidade.